Olá, espero que estejam bem. Eu vou então dar início à nossa próxima aula. Hoje eu vou falar de um assunto bem importante. Provavelmente é muito interessante, que muitos queriam ouvir e talvez esteja vindo um pouco tarde no curso, mas é sobre cor e valor. Então, como é algo interessante e tem bastante coisa para mostrar para vocês, então eu vou acelerar um pouco o processo. Não vai ficar extremamente demorado, que é bastante coisa. Então, eu preciso primeiro que vocês tenham em mente que cor é diferente de valor, ok? Cor é diferente de valor. Valor, ou o velho, como a gente se fala em inglês, é basicamente a parte importante sobre as cores. Cada cor possui um valor. E muitas vezes, quando você está pintando uma cor, e a pintura parece errada ou estranha, muitas vezes o problema não é com a cor em si, e sim com o valor da cor. O que eu quero dizer com isso? Ah, que em termos de cor, essa, esse vermelho e esse vermelho, todos eles são. Vou botar um clarinho também. Todos esses quatro vermelhos são a mesma cor, certo? Todos eles estão vindo daqui, desse mesmo ponto. Eu não mudei ele. Vou dar um exemplo melhorzinho para vocês entenderem. Eu vou colocar então aqui em cima. Pode ver que está bem saturado nesse vermelho aqui. Então agora eu vou pegar. Deixa eu usar o mouse que daí não pega a pressão da caneta. Aí eu vou botar, tá em 100 aqui em cima, né? A saturação. Eu vou diminuir para um valor menor, eu vou botar em 50. Vou colocar esse vermelho aqui do lado. Eu vou botar em 20. Tô fazendo aqui, eu tô deixando essa cor, né, mais fraca, mas continua sendo o mesmo vermelho. Por quê? Porque eu não modifiquei essa roda. Essa roda é chamada de roda, não sei como é que se fala em inglês, mas hue. E hue é realmente a cor. Então, se eu quiser que esse vermelho não seja o mesmo vermelho, vou ter que fazer uma mudança no rio. Então, no lugar de estar aqui onde eu tinha colocado, eu vou subir um pouco para cima, certo? Agora, finalmente, eu vou ter um novo vermelho. Vou usar o mouse para que não tenha diferença na pressão. Então, novamente, eu vou botar em 50. Novamente, eu vou colocar em 50 e em 20. Talvez a olho nu, e por eu ter modificado tão pouco essa rodinha, não fique tão clara essa mudança. Mas quando a gente quer um vermelho, uma outra cor vermelha, a gente tem que modificar aqui, nessa rodinha. Quando você está trabalhando com arte tradicional, essa rodinha seria o quê? Seria você pegar o seu vermelho e você misturar com outra cor. Se você pegar o seu vermelho e colocar um pouco de preto, vai ser o mesmo tom de vermelho, porém um pouco mais escuro. Né? Você estaria fazendo, tipo, pegando esse vermelho, adicionando um pouco de cor, estaria fazendo esse vermelho. O que é o mesmo vermelho, só mais escuro. Você só estaria mudando a questão do brilho dele. Né? Quando você quer fazer um novo vermelho, uma cor mais viva, uma cor mais bonita, você mistura com outra cor. Você misturar com roxo, você misturar com um azul, vão, claro, né? A quantidade certa, né? Mas ele vai se tornar um outro tipo de vermelho. Aqui a gente tem um outro tipo de vermelho, uma nova cor, entendeu? Então aqui nós temos o mesmo vermelho com propriedades de brilho diferente. E aqui nós temos um vermelho completamente diferente, uma outra cor, né? Tanto que os especialistas em cores devem ter até um nome certinho para esse tom de vermelho, certo?
Então, quando você na arte tradicional adiciona branco ou preto na sua tinta, você não está criando uma nova cor, você está deixando essa cor mais apagada ou mais escura. É uma coisa que eu quero que vocês entendam. Então, onde eu quero chegar nisso? Né? E, como eu disse no começo, quando vocês estão pintando algo, muitas vezes vocês estão errando e vocês só estão enxergando as cores dessa maneira, apenas a parte colorida da cor. Mas o que importa são os valores. Essa parte é o preto e branco, né? Então, alguns de vocês já estão familiarizados, outros talvez não, com a escala de cinza, né? Que a gente chama. Quem tem uma escala em cinza, né? E alguns valores escuros. Tá aqui. O que tem aqui não tá perfeita, né? Essa escala de cinza, mas a gente tem uma escala de cinza. E qual que é a parte importante, né? Então, por que eu tô falando tanto sobre preto e branco? Porque as cores, elas interagem de maneira peculiar, curiosa. Eu vou trazer aqui o exemplo de uma zebra. Vocês sabem que zebras são preto e branco, né? Então é normal que vocês olhem para essa imagem, né? E talvez pensem que ela é preta e branca, porque é instintivo do nosso cérebro. Já viu uma zebra? Né? Só que não é bem assim que funciona. O que eu quero desmistificar aqui, né? Vamos, por exemplo, quando você olha o nariz dessa zebra, né? Você pode ver aqui, nesse gráficozinho aqui em cima, como esse cinza, né, que a gente olha aqui, esse preto, a gente enxerga que, na verdade, eles são vários tons de cinza. Em algumas partes, chega a ser, né, uma cor extremamente clara, olha. Né? Então eu quero que vocês entendam que nem tudo é preto e branco. Né? Essa frase talvez não se encaixe tão bem nesse exemplo, mas nem tudo é como parece ser, ok? Então eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês como a cor ela se comporta de maneira diferente. Uma coisa que eu já vou adiantar. A coisa mais importante na cor, no valor, são as cores que estão ao redor. Porque conforme as cores que estão em volta, a nossa percepção de cor e de valor muda. Por exemplo, eu vou pegar essa parte de trás e pegar essa parte de trás aqui desse preto, né, que a parte de trás da zebra que está na luz. Então, a gente tem essa cor, esse valor aqui, certo? Agora, eu vou pegar um preto que está na sombra, ali no pescoço da zebra. Olha a diferença, né, de valor entre o preto que está na luz e o preto que está na sombra. Vou botar esse outro aqui embaixo. Agora eu vou pegar do branco que está na sombra e vou colocar aqui. E do branco que está na luz. Vocês enxergam, né? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu botar um fundo de outra cor aqui para vocês enxergarem. Né? O que eu quero mostrar para vocês sobre isso? É que às vezes o que a gente acha que é branco nem sempre é branco, né? Pode ver que o que a gente achava que era branco aqui, né, no pescoço da zebra, na verdade é um tom de cinza, né? E a parte que a gente achava, né, que era preto na luz, né? Na verdade também é um cinza. E esses dois cinzas são razoavelmente próximos um do outro, né? Se você comparar. Então, muitas vezes, cores escuras na sombra, cores claras na sombra, são mais escuras do que algumas cores claras. Calma que agora eu vou.
Essa frase é complexa. Cores escuras na luz, algumas vezes são mais escuras do que cores escuras na luz. Entendeu? É que é esse exemplo aqui que eu tô querendo dar para vocês. O preto na. Resumindo, talvez essa frase tenha ficado estranha. O preto na luz ficou quase tão claro quanto o branco na escuridão. Simplificando é isso, ok? Então, o que faz a gente enxergar essa cor aqui como uma cor preta, né? Uma cor mais escura. E essa cor aqui como uma cor clara, embora as duas sejam razoavelmente parecidas, é a cor que está do lado dela. Cores que estão próximas uma da outra alteram a nossa visão, o nosso entendimento. Então, essa cor aqui, esse cinza, só parece que é preto porque nós temos um branco extremamente claro do lado. Um valor extremamente claro do lado. E esse cinza aqui só parece ser branco porque nós temos um preto muito escuro do lado. Você pode ver que os tons são muito parecidos, né? Mas como tem uma cor diferente do lado, a realidade muda. A nossa interpretação muda. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes quando a gente pinta um desenho, a gente quer usar as cores puras, né? A gente quer, para fazer luz, a gente quer pegar um branco, pegar uma cor extremamente branca. Extremamente branca. E para a gente fazer uma parte escura, a gente usa uma cor extremamente escura. Mas nem sempre a gente precisa fazer isso. A gente precisa aprender a trabalhar com os valores. Né? Eu vou fazer um exemplo aqui que não estava planejado, mas eu vou pegar um artista. Eu acho muito incrível, porque ele trabalha exatamente essa parte das cores. Ele trabalha muito bem com cores escuras, com valores escuros. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir uma arte dele aqui que não esteja tão que não esteja com uma qualidade duvidosa. E aqui, ó. Pegar essa arte dele, não tem nada a ver com botânica, mas eu vou trazer uma arte dele para mostrar isso. Aqui nesse desenho, né? Deixa eu apagar todo o resto para que a gente não tenha influência. Nós temos esse desenho. Ele é muito bonito, ele é obviamente bastante talentoso. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha como a parte que ele decidiu que é a luz, né? Nesse trono, nessa pedra. Olha como é esse cinza. Tá vendo? Como aqui em cima, nesse triângulo, a gente enxerga a parte da luz do desenho dele, né? Vou botar em cinza para que fique mais claro. A parte da luz, tanto na pedra quanto na pele, são todos cores cinzas, né? Cores, valores escuros, né? Olha só. Ó, isso é a luz dele. É até estranho eu colocar agora do lado de um branco, que parece escuro, né? Tá vendo como isso é bizarro? Eu acabei de tirar uma cor que era para ser luz de um desenho, coloquei num fundo branco. E essa luz, que realmente parece clara nesse desenho, né? Parece uma luz nesse desenho. Quando você coloca do lado no branco, parece uma sombra. E é essa relação de valores que eu preciso que vocês entendam. E muitas vezes, uma cor escura pode ser a luz desde que ela esteja sendo usada da maneira correta. Então, por que que nesse desenho aqui a gente tem então essa cor tão escura como luz? Porque as outras cores são quase preto.
Então, quase aqui embaixo, ó, tá aqui embaixinho, né? Então esse artista, ele é bastante famoso exatamente por utilizar tons mais escuros. E não é porque ele utiliza tons mais escuros que a arte dele fica escura. A arte dele parece clara, conforme a gente interpreta. Ela só vai realmente. O pessoal só vai entender que a gente está usando tons super escuros se a gente comparar com outra arte. Se a gente pegar assim e realmente apagar um pedaço dessa arte e comparar com branco. Aí a gente percebe que realmente o cara usa tons escuros. Então, voltando pro planejado, para a aula cronograda, a gente tem então aqui nessa zebra esse exemplo. Isso acontece o tempo todo. Aqui a gente tem um branco claro, né? E aqui a gente tem um branco escuro. Tem um cinza. E ele tá aqui, mas ele parece claro para nós, nos nossos olhos, né? Então isso é uma coisa para vocês terem na cabeça e levarem em consideração que as cores, elas nem sempre são o que parecem. Né? Os valores nem sempre são o que parecem. Então você precisa treinar os valores das suas cores. Aí talvez você pergunte por quê, né? Isso acontece em outras situações também. Não vou usar Mary Morrow. Eu usei outro exemplo. Então, por que eu tô falando disso? Porque cada cor, né, na física, as cores, elas são ondas, né? São partículas às vezes, elas são ondas, né? Elas têm comprimento. Cada, né? Eles são ondas, assim, que nem onda de som, né? Cada uma delas tem uma frequência, né, e um comprimento. Isso gera propriedades diferentes para cada uma dessas cores. Então aqui a gente tem um gráfico que demonstra o comprimento e a saturação, né, o valor dessas cores. A gente tem o vermelho aqui, né? Tem azul, ciano, amarelo, laranja, né, roxo. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque para quem ainda não entende, quem ainda não enxergou isso, algumas cores são mais escuras, inevitavelmente, do que outras. E outras são mais claras. O que eu tô querendo dizer isso? Eu vou mostrar para vocês nesse gráfico. Porque gráfico é um pouco difícil de entender. O que eu tô querendo te mostrar para vocês que vocês entendam? O amarelo, olhem esse gráfico. Aqui é uma cor saturada, né? Uma cor parte clara, né, do gráfico. Enquanto aqui embaixo é a parte escura. Olhem como o amarelo possui muito mais cor na parte clara e nós não temos quase amarelo na parte escura. Porque o amarelo é uma cor clara. Já o roxo, perceba que o roxo ele não possui muita cor na parte clara do espectro. Nós temos o roxo muito mais na parte escura do espectro do gráfico. O que isso quer dizer? É muito mais fácil você usar o amarelo para ser uma luz, uma parte clara, do que um roxo. E para que novamente serve tudo isso, né? Deixa eu pegar um amarelo, ó. Vou pegar um amarelo bem claro e um já tá bem apagado, né? Mas eu vou pegar esse aqui. O que eu tô querendo dizer com esses dois? Porque como eu disse antes, o que importa é o valor, né? Os valores e não as cores em si. Olha como essas duas cores são diferentes em questão de valores. Temos a cor mais clara, praticamente mais clara, do desse lilás aqui, roxo. E nós temos a cor mais clara desse amarelo. Ambas possuem valores diferentes, mesmo que sejam as mais claras dos dois, né? Então, como a gente usaria essas cores? Se você tivesse uma flor, uma pintura ou algo do tipo, se você pudesse tomar essa decisão criativa, você teria que, você depois de entender isso, você utilizaria o amarelo para representar a parte clara do seu desenho.
enquanto o roxo para representar a parte escura do seu desenho. É muito mais fácil. Porque se você quiser que o seu amarelo seja a parte escura do seu desenho, você vai ter que encontrar uma cor que seja ainda mais clara do que essa aqui para ser a luz. E isso é bem complicado. Porque o amarelo aqui em cima é uma das cores mais claras que a gente tem, né? Teria que pegar, ó, tipo, mesmo que eu pegue esse verde aqui, olha que bizarro. Tô pegando esse verde quase desbotado, né? Vocês estão vendo, né? Aqui em cima, nesse quadradinho. Se eu colocar do lado desse amarelo, algumas pessoas vão dizer, ok, estou produzindo luz, né? Esse verde aqui é muito mais claro do que o amarelo. Aí você se engana. Quando você volta para a escala de valor, as duas cores são praticamente iguais. E isso é bizarro. Aí você pode talvez refutar dizendo, não, mas você claramente essa cor é mais clara. Mas se você pegar numa obra de arte e você ficar misturando essas duas cores, eu tenho certeza que você vai ter uma dificuldade imensa de diferenciar uma da outra. Porque a leitura no final fica muito igual, é a mesma. Você não vai ter o mesmo destaque da zebra. Os valores estão bem diferentes um do outro. Você vai ter uma imagem lavada, vai ser difícil de diferenciar a silhueta do desenho. Então você precisa tomar esse cuidado quando você vai escolher cores. E essa teoria das cores, né, que a gente já está entrando na teoria das cores, é algo que precisa ser estudado e não é todo mundo que fala isso, né? Que as cores têm propriedades diferentes. Então, por exemplo, o ciano aqui, né? O ciano aqui ele não tá bem dividido, né? Esses dois. Mas o ciano é uma cor muito mais clara do que o azul. Olha como um azul escuro. Você quase não consegue encontrar um azul claro. Você tem que lavar muito o azul para que você tenha um azul claro. É muito mais fácil você ir direto pro ciano. O ciano tem vários tons claros. Entende? Onde eu estou tentando chegar. Então, eu vou mostrar isso também nessa tabelinha que eu preparei aqui do lado. Ah, uma cor excelente para trabalhar é o vermelho, tá? O vermelho e o magenta são cores excelentes. Você pode ver que o vermelho ele possui um espectro de cor bastante equilibrado. Ele tem tons escuros, até que disponibiliza bastante tons escuros e bastante tons claros. Por isso que muita gente gosta de trabalhar com o vermelho e com o azul. É muito comum em arte, em cinegrafia, trabalhar o vermelho e o azul. Porque o vermelho você pode trabalhar tanto parte clara quanto escura, e o azul consegue, né, com a teoria das cores, é uma cor complementar boa pro vermelho. Então é muito comum em filmes e coisas do tipo você ter vermelho com azul, vermelho com verde, porque as duas cores se completam muito bem nesse gráfico, né? Pode ver que toda a parte, vamos dizer assim, que se você sobressaísse, né, o gráfico, toda essa parte aqui que o vermelho não tem, seria coberta pelo azul. Toda essa parte aqui que ele não tem aqui seria coberta pelo azul. Então fica um gráfico, um espectro de cor bastante completo. Então, agora eu vou vir para cá, ó. Eu vou deixar bem claro essa. Quero que fique muito claro para vocês isso. De diferenciar cor de valor, né? Então vamos lá. Eu vou pegar esse vermelho aqui e eu vou modificar então a saturação dele. Eu vou botar em 50 para mostrar como as cores elas são. Então eu vou botar ele em 100 e aí eu boto em 50 e eu coloco ele em 20, bem clarinho. Ok. Vou fazer isso com as outras cores também. Eu pensei em fazer
essa parte já adiantada, mas eu acho que pensei melhor e fazer ao vivo com vocês seria melhor, mesmo que demorasse mais tempo. Peço desculpa se eu tô acelerando bastante. E realmente é bastante coisa essa parte do valor e das cores. Certo? Então todas essas cores, em teoria, né, se o simples fato de você deixar a cor mais clara ou mais escura resultasse, se todas elas obedecessem, né? Porque eu peguei a cor, aqui a cor pura, né? Bem saturada, em 100%, e eu botei a segunda, né? Em 50%. Então aqui a gente tem o vermelho, né? Essa cor em 100%, essa saturação, 100%. E do lado, né? Nessa aqui tá em 100%. E na do lado a gente tem 50%. Se o mundo fosse perfeito e as cores elas fossem iguais, todas elas deveriam ter o mesmo valor. Mas como eu já mostrei no gráfico do lado, né? Eu estou dando um exemplo diferente. As cores possuem propriedades diferentes. Então, olha o que acontece. Nós temos uma diferença gritante, né? Em questão de valor. Todas elas deveriam ser escuras aqui, né? Todas elas deveriam seguir um padrão. Escuras aqui e claras ali do lado, né? E a gente mostra claramente que em questão de valor elas não são iguais. A gente tem essa diferença gritante. A olho nu, você olhando isso e isso, você acha que é diferente, mas quando a gente traz para a escala de valor, não é tão diferente. Então, quando você quer trabalhar as cores para fazer uma sombra, fazer uma luz, nesse próprio exemplo aqui, não é recomendado você usar essas duas. Aí você vai perguntar por que eu posso claramente diferenciar uma da outra. Bem, talvez você consiga. Mas e se eu pego ela e copio e faço isso aqui, ó? Ah, eu ainda consigo diferenciar uma da outra. Beleza, e se eu misturar elas? Um pouquinho. E der uma afastada. Olha como isso aqui, se você não prestar muita atenção, o teu cérebro tenta unir as duas cores. Então é isso que acontece. É muito mais fácil. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo com uma cor, né? Mais escura e uma cor mais clara. Mesmo que eu distancie muito, muito, eu tenho certeza que aqui, essas cores aqui quase vão parecer a mesma, e aqui vocês conseguem ver o contraste entre essas duas cores de uma maneira muito clara. Olha só, afastei mais a tela ainda. Vocês estão conseguindo ver a diferença entre o amarelo? Talvez mínima diferença na pontinha ali, mas praticamente se tornou a mesma cor. Enquanto na outra, a gente ainda consegue enxergar o contraste, né? Então, dessa maneira, quando você usa os valores da maneira correta, uma cor escura para luz, uma cor clara para sombra, respeitando o valor de cada cor, você tem uma leitura mais fluida, mais simples no seu desenho. Então, o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes você está escolhendo essas cores erradas para os propósitos errados. Então, cor não é tão simples quanto parece. Não é só pegar uma cor e sair pintando. Você precisa pensar bastante no que você está fazendo. Precisa ser planejado. Você tem que pensar exatamente no que você está falando, no que você está fazendo. Então, existem diversos tipos de trabalho, de exercícios que ajudam a você treinar isso.
Agora eu vou te mostrar uma coisa para vocês, olha. Então, isso do valor acontece o tempo todo na arte. Seja a arte que nem eu mostrei do cara fazendo personagem fictício, quanto em filmes, videogame. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de desenhos que estejam utilizando o valor de maneira correta. Não é só para videogame, para desenho. Em tudo, tudo, para desenhar paisagens, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Porque no fim, o nosso cérebro, como eu já mostrei, falei nas outras aulas, ele interpreta em formas simples, né? Lembra que eu falei para você sobre simplificar as formas, sobre é, simplificar tudo em formas geométricas? É isso que está acontecendo, né? Se você pegasse esse mesmo amarelo aqui e você aplicasse uma cor de valor muito próximo, você teria uma imagem muito mais difícil de se ler. Eu estou tentando modificar um pouco a imagem de uma maneira bem grosseira, mas e ainda pode dizer, né, que as duas cores são diferentes, né? Se você foi do tipo de pessoa que antes disse, ah, mas os dois tons de amarelo antes você estava diferenciando, porque era diferente, até você só parou de diferenciar quando eu dei muito zoom. Pois é, então, esses dois tons de amarelo aqui são bem diferentes, ó. Tão diferentes quanto os que você estava dizendo antes. Né? Só que, ainda que a diferença está maior do que, né? Estava no meu exemplo que eu tinha dado para vocês. Mas a leitura da imagem fica muito mais difícil de ser feita. Fica confusa para nossa mente. Então sempre que eles vão fazer um desenho, né, e a chave para o desenho, tanto para pintura quanto para planejamento de formas é o contraste. Tem que buscar esse contraste, uma cor clara, uma cor escura, vermelho. Cor clara, opa, cor clara com uma cor escura. Você precisa criar esse contraste o tempo todo. Vou mostrar o que os artistas fazem às vezes em uma arte. Por exemplo, olha como esse cinza aqui, né? É claro, né? Ó, é quase a mesma cor do céu, ó. Daqui, ó. O que o artista decidiu fazer, né? Ele adicionou uma fonte de luz aqui no meio, para que esse cinza aqui não fique tão claro, né? Que é uma regra que conforme as coisas estão se distanciando na nossa visão, o valor vai diminuindo. Então, a gente tem esse tipo de trabalho, tipo de manipulação de valor o tempo todo, para você destacar o que você quer destacar. Isso acontece o tempo todo na arte também. Vou trazer alguma arte mais clássica para vocês aqui. Nesse desenho aqui, essa pintura, desculpa. Nessa pintura aqui. O motivo do artista ter escolhido esse lago, essas cores tão escuras aqui, é porque o vestido é muito claro, né? Tem aqui um branco que na verdade é amarelo e meio verde ao mesmo tempo, né? Um pouco de azul. A verdade é que esse vestido não é branco, ele é amarelo e azul, tá? Eu vou trazer aquela polêmica de novo, né? A verdade é que se você for verificar aqui, ó, você tá vendo? É amarelo e azul, tá? Eu vou meter um. Tá vendo perto do branco? Como esse vestido não é branco? Ah,
Então você pode ver que esse branco dessa imagem aqui, na verdade ele é uma cor bem escura, né? Só que o artista colocou do lado de um azul escuro. Então essa cor ficou bem clara, né? Porque ele está manipulando da maneira certa os valores. Ele cometeu um errinho, né? Quem sou eu para dizer que ele cometeu um erro? Mas aqui ele acabou permitindo, né? Ele corrigiu com algumas linhas mais escuras. Né? Ele fez umas linhas assim, né? Para facilitar a diferenciação desse guarda-chuva. Mas né, ele realmente. Porque o que ele poderia ter feito aqui era ter puxado um pouco mais esse gramadinho para cá e colocado só umas coisinhas aqui para que a gente enxergasse, diferenciasse melhor esse guarda-chuva do fundo, né? Porque ele tá um pouco perdido ali nos valores. Mas eu não sei se aqui é de um artista extremamente profissional, só peguei uma arte aleatória para explicar o meu ponto, tá? Vamos pegar outras artes de outras pessoas, né? Vamos pegar então essa pintura aqui, essa foto. É a mesma coisa. Nós temos então essa, essa parede, né? Que é um azul meio amarelo, né? A gente tem. Você não pode confiar só no Photoshop, porque o Photoshop vai ter que isso aqui é só amarelo, mas você tem que confiar na tua cabeça, às vezes também tem azul aqui no meio, mas é meio azulado. Então você tem essa parede aqui que é para ser clara, né? E ela é realmente clara, né? Nesse desenho aqui. Porque, novamente, nós temos um quase preto aqui do lado, que é o vestido da senhora, né? Então, novamente, o que ele quis destacar, né? Nesse desenho? A senhora sentada, né? E ele não conseguiria, né? Se ele tivesse desenhado essa cortina, né? Essa cortina simplesmente ela se ampliasse até o fim, vou terminar de fazer essa engenhoca que eu tô fazendo aqui. Essa cortina ela continuasse até o fim, nós não teríamos um destaque tão grande na silhueta dessa mulher. Vai ficar estranho, né? Porque os valores já estariam mais próximos um do outro. Então, o cara simplesmente tomou, né, a decisão de fazer uma pintura, uma parede clara do lado, porque daí você consegue diferenciar certinho, né? A parede, né, onde ele queria dar um enfoque que era a mulher, né, a senhora sentada na cadeira. Por exemplo, uma utilização, eles chamam isso de luz na arte, né? Você não consegue perceber aonde termina o vestido dela e onde começa essa madeira, né, em cima da pedra da parede, porque elas estão compartilhando o mesmo valor, né? Mas isso é o que a gente chama na arte clássica de luz, né? Eles botam no escuro e daí os detalhes se perdem, sabe? Mas isso foi uma tomada de decisão deles. Então, é isso que eu quero que vocês entendam nessa aula, é que valor e cor são duas coisas diferentes, que você precisa utilizar elas de maneira correta para que a sua ah, pintura seja clara. Vou ver se eu consigo encontrar
uma pintura que esteja pintada de maneira errada. Vou ver se eu consigo. E geralmente o pessoal não posta quando tá errado. Ó. Essa aqui já é uma arte que já tá um pouquinho, os valores já estão um pouco mais próximos. E daí, por eles estarem com valores tão próximos, é difícil de você diferenciar, né? Eu vou relembrar a correção que eu fiz do aluno na aula passada, né? Que reflete um pouco o valor, por isso que eu disse que só ia focar mais na parte das formas e do uso das rachuras. E eu não mencionei nada de valor porque vocês não tinham, eu não tinha falado para vocês ainda. Mas a mesma coisa, né? Quando você não utiliza o valor, né, de maneira correta, você acaba perdendo informações. E nessa imagem deveria ter dois barcos aqui, né? Que daí nós deveríamos ter barcos barcos estacionados não, né? Ancorados. Barcos ancorados na água, né? Só que o problema é que o barco e a água se perdem muito fácil em valor, né? É o muro. Então, novamente, né? Essa cor pode até ser diferente dessa cor, mas olha como fica difícil a interpretação do que diabos está acontecendo aqui. Novamente, com cores diferentes, mas os valores são iguais. Logo, você não entende o que está acontecendo, você perde essa informação. Aqui tem esse azulzinho, né? Fraquinho aqui, né? Que ele tá querendo demonstrar, né? Uma iluminação meio estranha, sinceramente, porque o cara vai botar um azul, né? Dá pra ver que ele não tá entendendo direito o que tá acontecendo, né? Ele tinha que ter aproveitado esse amarelo que ele tem aqui pintado, né? Um amarelo mais claro para representar essa luz. Deveria estar assim essa pintura. Mesmo que seja um vermelho, né? Daí você teria uma diferenciação maior, né? Porque olha como no final essas duas cores têm o mesmo valor. É difícil de diferenciar. É muito mais fácil você diferenciar essa árvore roxa da parede do que essas duas aqui, porque os valores são iguais. Novamente, você fica confuso a leitura. Isso repete em várias partes do desenho, né? Basicamente, né? Tá tudo organizado. Né? Quando você puxa em questão de valor, toda essa forma aqui compartilha o mesmo valor, né? É por isso que essa imagem, essa pintura, ela é estranha. Ela não é bonita para quem tá enxergando. E ela não é bonita porque a gente tem um pincelado assim, mais rústico, mais livre. Não é por causa disso. Eu vou procurar um- uma pintura mais rústica assim. Só que de uma maneira bem feita. Vou pegar mais um exemplo aqui para depois mostrar para vocês com outras cores. Depois eu falo. Você pegar uma pintura com o mesmo tipo de pincelada assim, mais rústica, só que de maneira correta, ele vai ficar bonito, tá? E, claro que não é exatamente, né, o mesmo tipo de pincelada, né? Mas
Tenho certeza que essa imagem aqui é muito mais agradável aos olhos, mesmo que a gente tenha essas marcas de pincelada que nem a gente tem aqui, tá? A quantidade de ruído nas imagens é diferente, mas essa é muito mais agradável aos olhos. Por quê? Porque ele está utilizando o valor de uma maneira mais correta, né? Ele traz uma cor escura aqui, ele coloca uma cor clara do lado, né? E ele ainda reforça um pouco esse contraste com a sombrinha de oclusão, né, no telhado, né? Por, por exemplo, lembra que eu te falei que aquele artista, né, o do guarda-chuva, ele podia ter puxado um pouco a vegetação para dar uma silhueta melhor? Esse artista fez isso, né? Você não tem uma explicação lógica para você colocar esse preto aqui do lado, né? Você não tem. A única explicação boa o suficiente seria para que ele botou um valor mais escuro para facilitar ainda mais a nossa diferenciação da onde é o telhado e aonde é a floresta. Por isso que ele trouxe essas linhas grossas aqui, né? Para que fique bem claro aonde, né, tá o telhado, né? Para que não pareça que o telhado vai mais longe, que a casa vai mais para longe, né? Que tem umas árvores em cima tapando o telhado, né? Ele já limita isso. Ele faz um pouco, né, disso aqui embaixo aqui. Ele podia ter feito ainda um pouquinho mais, mas ele faz isso aqui embaixo exatamente para pegar e diferenciar onde, né, é a base da casa, né? Então aqui a gente tem uma pintura com umas pinceladas mais rústicas, né? Que ficam mais salientes na tela, só que com os valores certos. Então é agradável de se olhar, né? Também utiliza cores bem saturadas. Você pode dizer que é porque o outro está saturando demais as cores. Mas aqui você tem uma cor saturada, ó. E você tem uma cor, né, tá mais ou menos saturada. Você tem várias cores aqui que elas estão numa saturação boa aqui, ó. Não olhem só por aqui. Olhem aqui em cima. E aqui é um triângulo que representa o valor o valor e a saturação, tá? Olha aqui, esse aqui tá com 65%. Esse aqui tá com 93%. Então são cores bem saturadas, ó. 80% de saturação. Aqui a gente tem também, ó, cores bem saturadas. 90, 57, 52. Nós temos cores bastante saturadas. Então o problema dessa pintura não é necessariamente a saturação da cor. É por isso que seus olhos estão ardendo. Talvez é por causa do controle do valor. Novamente, aqui ó, a gente tem esse amarelo, né, no meio do azul. Novamente, os valores são praticamente idênticos. Precisa ter valores diferentes para que você crie um destaque melhor na imagem, para que a gente tenha uma leitura melhor da imagem. Muitas vezes, quando vocês estão utilizando as cores, vocês estão utilizando as cores do jeito errado. Sempre pensem e lembrem um pouco e não saiam só pintando. Pensem nas cores, pensem nos valores que vocês estão colocando na imagem para que a imagem de vocês seja clara, né? E esse exemplo aqui porque também é muito bom, mesmo que seja thumbnail de um vídeo. Por que que vocês acham que isso aqui é uma pintura, né? E podem ver que as formas elas estão bem pouco pintadas, né? O cara só eu fazendo assim, né? Com os riscos. Mas como as formas estão certas e os valores estão certos, se você colocar longe, vai parecer uma foto. Porque o valor está certo e as formas estão certas. E o nosso cérebro faz o resto, que é completar. Por que que vocês acham que é questão de coincidência? O artista usou esse cinza escuro aqui. Ele desenhou o cara com esse cinza escuro aqui. E ele colocou uma janela, né, uma janela com cinza bem claro nas costas desse personagem. Obviamente que não, né? Porque se ele pegasse
esse valor aqui, né, colocasse aqui do lado, ia se misturar com o personagem, ó. Mesmo que seja valor diferente, né, mas é muito pouco diferente, a leitura da imagem já seria tanto no computador. Mas notem como fica mais difícil de você diferenciar o personagem do fundo. Novamente, você pode dizer, ah, as cores são diferentes, olha. São diferentes, mas olha como a leitura fica difícil. Se meu computador não estivesse travando, por algum motivo, no Photoshop, eu teria terminado de preencher essa imagem. Pelo contraste de cor não está tão bem feito, né? A leitura da silhueta do personagem fica mais difícil. Então você precisa entender como funcionam os valores para que a sua pintura esteja certa. Eu já dei exemplos suficiente. Então é questão de vocês entenderem as cores claras e as cores escuras, certo? Então, cuidem um pouco mais das cores que vocês estão usando. Vocês podem pesquisar na internet. Vocês podem simplesmente olhar para elas, né? E entender. Vocês sabem que o laranja, né? Ele é um pouquinho mais claro que o vermelho, mas nem tanto. O amarelo é bem mais claro, né? O verde é muito parecido com o amarelo. O ciano é muito claro junto com o amarelo, né? E isso, com o tempo, vocês vão aprender a se acostumar, entender melhor. Se vocês assistirem o vídeo e se interessarem, eu vou mandar para vocês a imagem da Mary Morrow. A imagem da Mary Morrow. E daí vocês, se vocês quiserem treinar essa questão de o olho de vocês, né? Vocês entenderem bastante o. Aqui, abrir de novo. Se vocês quiserem, eu mando essas duas imagens para vocês, para que vocês treinem o olho de vocês. Como é que seria esse treino? Vocês pegariam, né, a imagem da Mary Morrow, e vocês escolheriam uma área, qualquer área, né? A testa dela. Digamos que vocês escolheram a testa dela. Tentem adivinhar essa cor aqui, onde ela estaria nessa escala de valor. Eu acho que essa cor aqui é bem provável que esteja esse cinza claro. É, se eu colocar aqui, dá pra ver que a diferença é gritante. Se eu colocar aqui, fica um pouco mais escuro, né? Seria um, seria um meio termo ainda, mas eu acho que esse cinza tá muito mais pra cinza do que pra branco, né? Pode ver que aqui você quase não enxerga mais e aqui você continua vendo. Então, seria esse cinza claro. E assim você vai treinando para vocês identificarem os valores certos, para vocês pintarem os valores certos, né? Essa região do queixo aqui dela, é bem provável que seja esse cinza escuro aqui. Novamente, ó. Correto. Se eu boto aqui fica muito escuro, se eu botar aqui fica muito claro. Então, vocês têm que treinar um pouco isso, treinar os olhos de vocês para enxergar de maneira correta. Olha como essa região parece, né, é, clara em relação a esse cinza, né? Seria aqui, ó. Esse preto, né? Como esse aqui parece uma cor preta, mas na verdade não é um preto, né? É um cinza bem escuro. Se você coloca no lugar onde é o escuro, olha como ele fica claro, né? Então, treinem isso se vocês quiserem. Vocês podem pesquisar, né? Vocês façam vocês mesmos essa escala de brilho, ó. Ou vocês procurem na internet uma escala de brilho
e vocês peguem uma foto preto e branco e vocês treinem aonde vocês acham que é tal valor, onde vocês acham que é, né, onde ele se encontra, para que vocês não se enganem, vocês sejam mais precisos na hora de utilizarem as cores. Vocês precisam entender como usar os valores de maneira correta e vocês precisam entender qual o valor daquela cor. São duas coisas diferentes que eu estou tentando que vocês entendam nessa aula. Vocês precisam saber que cada cor possui um valor e como usar os valores de maneira correta para que você tenha o destaque necessário. Já ficou bem longo essa aula, 55 minutos. Então, desculpa por eu ter dado uma enroladinha e ter usado muitos exemplos, mas é que isso precisa ser muito claro. Porque as pessoas gostam muito de pintar, gostam muito de pintura, e pintar não é fácil, não é simplesmente sair riscando lápis. É um pouco mais complicado que isso, e às vezes as pessoas só saem pintando sem entender como realmente funciona as cores. E isso faz com que a pintura delas pareça um pouco estranha, e muitas vezes as pessoas não sabem o porquê que está estranha. E é por isso. É por causa da escala de valores. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco disso, né? Ou deixar mais confuso, talvez. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e pela paciência. Até a próxima.